Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso encontro, hoje de uma maneira diferente, tendo em vista a, a pandemia do coronavírus e as decisões que foram tomadas para que a gente possa minimizar os efeitos da contaminação que estão acontecendo por aí, né? Eu estou aqui numa parte do meu escritório, não deu para arrumar muito direitinho, então conto com a benevolência de vocês. Tem um pouquinho da biblioteca aqui atrás e tem mais esparramado por aí, mas esse cantinho aqui é onde eu acabo preparando os nossos encontros, as nossas aulas, tá bom? Nesse encontro, encontro número 5, redação publicitária avançada, eu vou fazer alguns vídeos para complementar o material que já foi colocado como pré-aula, aula e pós-aula, ok? E vou me deter nesse momento na explicação da aula, que é um conteúdo fundamental para nós. Eu não vou conseguir fazer isso num vídeo só, então serão vários vídeos e vocês vão poder assistir na sequência, eles serão numerados e vocês vão conseguir entender o nosso conteúdo mesmo à distância, ok? Bom, nosso encontro então Redação Publicitária Avançada número 5 fala da arte da criação para o rádio. A gente está tentando identificar alguns pressupostos que nos levam a criar melhor, ok? Bom, se você abrir aqui e colocar no primeiro tópico que eu coloco aqui para a gente pensar, está escrito criação e arte, tem duas definições importantes para a gente seguir, que são essas aqui, né? Os grandes criadores aprendem as técnicas para desenvolver a capacidade criativa, pois a técnica é a base da prática criativa, ou praxis, como os gregos chamavam, né? Ou seja, não dá para a gente negligenciar a técnica, né? É por isso então que a gente aprende tantos modelos de criação, é por isso que a gente estuda teoria da criação, para que a gente possa desenvolver um pouco mais a nossa capacidade criativa através da praxis. A gente tem várias maneiras de aprender, né? Epistemologicamente falando. O que é epistemologicamente? Do ponto de vista da ciência do aprendizado. Então, focar na praxis, ou seja, na técnica e na aplicação dessa técnica, é uma maneira eficiente de se aprender, ok? A segunda afirmação é criar é descobrir algo novo, seja na inovação daquilo que se diz, que é o conteúdo, ou na maneira como se diz, que é a forma. Então nós temos basicamente duas grandes instâncias para prestar atenção. A primeira é o conteúdo e a segunda é a forma. Já há muito tempo que não há dentro da semiótica uma divergência tão grande entre conteúdo e forma, né? Antigamente se analisava muito o conteúdo propriamente dito e a forma como se fossem coisas quase que paralelas. Hoje já se sabe, já há muito tempo, né, que o conteúdo propõe uma forma e a própria forma propõe um conteúdo. Essa última afirmação, né, que a forma propõe um conteúdo, se tornou bastante clássica a partir do trabalho do Marshall McLuhan, que foi um grande teórico da comunicação e cuja frase que resume um pouco isso diz o seguinte, né? O meio é a mensagem. O que ele queria dizer com isso? Que o meio escolhido para que você propague a mensagem já tem em si um quê de conteúdo. Ele vai influenciar bastante no conteúdo, ok? Então são duas afirmações bastante importantes para nós. A primeira é que a técnica é necessária para aprender a criar, e a criar especificamente para o rádio, né, que é o nosso assunto em foco. E a segunda é que nós temos que lidar com essas duas instâncias, o conteúdo e a forma. E essas duas instâncias estão sempre em diálogo, estão sempre em construção. E é a partir daí que você vai desenvolver o seu pensamento e a sua capacidade criativa, seja aprendendo a desenvolver melhor o seu conteúdo, seja inovando e achando uma forma mais
específica e mais feliz, vamos dizer assim, de propagar o seu conteúdo. É assim que os grandes criadores trabalham, buscando uma personalidade própria, inventando, né, uma maneira própria de se comunicar, e aí trabalhando na forma, ok? Seguindo aqui, no segundo slide, nós vamos ver que eu coloco aqui um diagrama, né, que vai falar um pouquinho sobre o ato da criação em si. Tá? A criação não se dá no vácuo, ela tem os seus estágios, vamos dizer assim. Então, o primeiro estágio, qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é o da percepção. Na base da percepção, a gente está falando de todo o aparelho cognitivo que a gente tem, né? De visão, de audição, de tato, de olfato até, né? Enfim, todos os sentidos que nós temos para apreender a realidade. É assim que nós apreendemos a realidade. E nós aprendemos a aprender. Os nossos sentidos vão abastecendo, né, o nosso aparelho cognitivo, e essas percepções vão se transformando em informação, em uma leitura do mundo que vai ajudar com que a gente possa criar de uma maneira mais eficiente, ok? Então, o primeiro estágio da criação é o da percepção. É a hora que você vai fazer uma coleta de dados, que você vai buscar informação sobre o assunto que você está criando e vai começar a processar essas informações, organizar essas informações de uma maneira mais racional, para que você tenha um arquivo, vamos dizer assim, né? Um arquivo de informações e dados que sejam capazes de enriquecer você na hora da criação, ok? O segundo estágio é o estágio que a gente pode chamar de inconsciente, é o estágio da elaboração mental. A gente pode chamar de o estágio da incubação e da criação. É o momento em que você introjeta os dados, você introjeta as informações a partir conseguidos a partir da sua percepção, e você vai elaborar esses dados e essas informações de modo a trazer à tona uma criação que venha dar respostas à pergunta que foi feita. Então tudo parte de uma pergunta, tudo parte de uma necessidade, mas esse estágio